se você é do número daqueles que estão tentando trilhar o caminho da virtude, do bem, dos mandamentos, e se sente esmagado pela pressão do ambiente, ou com certa angústia, porque não consegue, não percebe forças em si mesmo para continuar do bom caminho, e que vê como seria fácil ir pelo caminho do vício, do deboche. E se você sente isso, este vídeo é justamente para você. E é o que nós veremos hoje com base em textos sagrados e comentaremos para juntos nos entreajudarmos nesse caminho que é o único caminho verdadeiro, que é o caminho trilhado por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Isso eu considero uma graça que eu recebi um dia que estava justamente com essa sensação que eu descrevi no começo, e que eu creio que muitos, se não a maioria das pessoas que realmente querem praticar a virtude, a moral católica verdadeira, como ela sempre foi, como ela deve ser, e que sentem esse peso terrível da iniquidade, ou seja, do pecado que parece triunfar. O pecado e que chama, e a gente é debochado por trilhar o caminho bom. E esse peso, às vezes, é um peso que a gente sente dentro de si uma insuficiência total. A gente sente essa fraqueza e insuficiência para continuar. E aqui é a voz da graça que nos fala isso aqui. Então, eu até marquei um livrinho de orações que eu uso de vez em quando, para de vez em quando rezar essa oração, porque a gente vê que a própria providência divina, a Nossa Senhora, os santos anjos, às vezes permitem que a gente esteja nesse estado de uma certa aflição, um certo beco sem saída, porque é o momento em que vêm as graças mais abundantes, as principais graças vêm depois do momento desses, porque é um tipo de aflição, uma dor, que é uma dor de quem quer continuar a praticar a virtude, isso é agradável a Deus. Faz reparação pelos pecados dos nossos semelhantes, e nos atrai as graças principais de Deus depois de momentos como esse. Então vamos comentar juntos, vem do Salmo 118 e que faz parte dos Salmos do Santíssimo Nome de Maria. É uma oração que talvez algum de vocês tenha o hábito de rezar. Eu vou ler então alguns trechinhos e comentar. Concedei esta graça ao teu servo. Dá-me a vida e eu guardarei tuas palavras. Então, gente, o Salmo começa com a pessoa dizendo, não, eu quero ser bom, mas dai-me a vida, ou seja, dai-me a graça. A graça é essa força, é a vida de Deus em mim, operando dentro de mim. Bom, tira o véu dos meus olhos e eu considerarei as maravilhas da tua lei. A gente sente com o véu nos olhos, a gente lê as coisas boas, a vida dos santos, a gente não sente nada. Parece que aquilo a gente está lendo receita de bolo. Faz parte dessa aprovação. Nós queremos conhecer mais, nós queremos entender melhor, mas parece que tem um véu. Tira o véu dos meus olhos e eu considerarei as maravilhas de tua lei. Eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Então, eu sou peregrino, essa terra de exílio, que não é meu destino final. Mas eu sou capaz de pecar. Mas então, não escondas de mim os teus mandamentos. Se eu preciso saber da lei de Deus, inclusive a parte difícil. O dever, cumprir o dever, é duro muitas vezes. Mas não deixai, ó Senhor, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma desejou ansiosa as tuas justas leis em todo o tempo. Então a alma, as pessoas que quando estão aflitas, mas com reta intenção e com bom coração, elas podem dizer, eu desejei as tuas justas leis em todo o tempo, mas agora eu estou nessa situação de aflição. Ameaçaste os soberbos, malditos os que se afastam dos teus mandamentos. Essa aqui é uma posição de alma preciosíssima aos olhos de Deus, porque mesmo eu sentindo a aflição, eu disse, não, eu persevero, porque um dia eu recebi essa instrução. Um dia eu soube que esses são os vossos mandamentos. E ainda que agora eu não sinta vontade de ser bom, que eu não sinta vontade de fazer a obra de Deus, ainda assim
eu digo, tem que ser, se Deus quer, é o que eu quero, ainda que eu sinta o contrário, minha inteligência e minha vontade dizem, tem que ser assim. Livra-me do opróbrio e do desprezo, porque busquei cuidadoso os teus mandamentos. Então a gente pede a Deus nosso Senhor que nos livre desse desprezo que a gente sente de todo mundo. Às vezes o desprezo não vai diminuir, mas que isso não pese tanto para que eu corra, né, na via dos teus mandamentos, como vai dizer aqui. Até os príncipes se sentaram e falavam contra mim. O teu servo, todavia, meditava nas tuas determinações. O católico, verdadeiramente católico, é assim. Ainda quando os príncipes, aqui príncipes quer dizer os potentados, seja os reis, seja os presidentes, seja o governador, seja o juiz, seja o que for, qualquer autoridade ou qualquer pessoa que tenha o poder de me oprimir, às vezes autoridade legítima, às vezes autoridade ilegítima, os príncipes se sentaram e falavam contra mim. Não importa, o teu servo, todavia, meditava nas tuas determinações, no que Deus quer. Não importa o que o mundo manda. Se me mandam fazer o que é contrário à lei de Deus, ou se querem facilitar que eu faça isso, eu medito nas determinações de Deus. Porque os teus decretos são assunto da minha meditação, e as tuas justas leis são o meu conselho. Veja que lindo isso aqui. Porque os teus decretos são assuntos da minha meditação. E aqui é uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que eu medito como é bonito Deus proibir certas coisas? Hoje se fala pouco disso. Muitos padres deviam falar mais disso. E eu fico contente em ver que há uma geração nova de padres vindo que estão vendo isso, porque às vezes é só misericórdia, não sei quanto, é uma religião água com açúcar, só do sentimento. Mas quando Deus diz, não matarás, é uma proibição, mas é uma proibição que revela a justiça de Deus, que revela como Deus, a majestade de Deus, que tem o direito de mandar e ser obedecido. As tuas justas leis são o meu conselho. A minha alma prostrou-se por terra. Veja a densidade da provação e do sofrimento. Dá minha vida segundo a tua palavra. Ou seja, vós prometestes a força para quem quer continuar. Eu sinto que não estou recebendo. Dá minha vida, dá minha graça segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me atendeste. Ensina-me os teus preceitos. Se a gente lembra das graças que nós recebemos, eu te expus os meus caminhos. Ou seja, eu me abro para vós, ó Senhor, por meio de vossa Santíssima Mãe. Senhor, meu anjo da guarda, ajudai-me a expor, ou seja, a não tentar, né, absurdamente esconder de Deus os meus caminhos. Se eu errei, que eu me confesse. Eu te expus os meus caminhos e tu me atendeste. Ensina-me os teus preceitos. Instruí-me no caminho das tuas ordens, ou seja, mostrai-me o que eu devo fazer. Mostrai-me qual a vossa vontade para vós, para mim, agora. E meditarei nas tuas maravilhas. Isso é primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é isso, meditar nas leis, mas também meditar nas maravilhas de Deus. Quando a gente está muito oprimido pelas circunstâncias, procurar ver a maravilha que Deus Nosso Senhor, que os santos fizeram, olhar para fora de mim e meditar nas maravilhas que Deus já fez para mim, para os demais, na história, na vida dos santos, na vida da igreja. A minha alma adormeceu de tédio. Veja que curioso. A minha alma adormeceu de tédio. Fortifica-me com tuas palavras. Ou seja, eu sei de tudo, eu sei da lei de Deus, etc., mas aquilo parece estoldar aos meus olhos e a alma adormece de tédio. Pode ser uma angústia muito profunda, às vezes até uma depressão nervosa mesmo. Pode ser uma situação de prostração, de ansiedade, seja lá o que for. E eu digo, Senhor, veja, isso me aconteceu. Minha alma adormeceu de tédio. Fortifica-me com as tuas palavras. Afasta de mim o caminho da iniquidade. Não é assim, eu tô muito ruim, então eu vou
fazer coisa que não deve, porque afinal de contas eu preciso, espairecer. Não é assim. Afasta de mim o caminho da iniquidade e tem misericórdia de mim, segundo a tua lei. Eu escolhi o caminho da verdade, não me esqueci dos teus juízos. Então não importa se o mundo inteiro à minha volta está dizendo uma coisa, eu não me esqueço dos juízos de Deus, da lei dele, das maravilhas dele, dos mandamentos dele. Eu, Senhor, aderi aos teus testemunhos, não me queiras confundir. Ou seja, Senhor, eu estou tentando de todas as formas. Talvez não perfeitamente como eu deveria, também tive defeitos, mas eu aderi a teus testemunhos. Eu quero trilhar o caminho da virtude. Não permita que eu seja confundido. E veja, termina assim: eu corri pelo caminho dos teus mandamentos quando dilataste o meu coração. Ou seja, quando vós, Senhor, todas as vezes que vós quisestes no passado abrir e dilatar o meu coração, eu corri no caminho dos teus mandamentos. Ajudai-me novamente, dilatai o meu coração, tirai-me dessa encruzilhada ou desse beco sem saída, e eu, com vossa graça, correrei, não só andarei, mas correrei na linha dos mandamentos. Eu acho esse salmo aqui, uma oração especialmente importante para quem está nessa situação. Fica, então, essa meditação de hoje. Eu lembro, se quiserem, aqueles que estiverem nessa situação de aflição e tudo mais, quiserem colocar suas próprias intenções na missa desta sexta-feira, podem colocar no segundo link na descrição do vídeo. Segundo link na descrição, não nos comentários, coloque suas intenções, suas iniciais, seja o que for, para a missa desta sexta-feira. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.